Paz e graça para você ligado nessa emissora. Estamos começando o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as linhas. O Veja Só recebeu uma sugestão que nós transformamos em tema, e é o que nós vamos discutir hoje, muito instigante, muito interessante. Normalmente nós imaginamos que Deus é justo, não é? Santo, todo-poderoso e exige de nós, seus filhos, também que hajamos com justiça, com retidão, com equidade, andemos corretamente. Também imaginamos que aqueles que Deus abençoa, principalmente na Bíblia Sagrada, são pessoas que têm a sua vida pautada pelos princípios ensinados nas Sagradas Escrituras. São homens e mulheres de Deus, por isso Deus os abençoa e os recompensa. Então, aí um telespectador mandou a seguinte pergunta: por que mesmo usando de fraude, Jacó foi imediatamente abençoado por Deus? Afinal de contas, ele passou a perna no pai, Isaac, um homem de Deus, um homem de oração, orou 20 anos pela sua esposa, evitou a guerra, evitou conflito, né? Era uma pessoa com um testemunho bastante bonito, né? E mesmo assim, o próprio filho passa a perna com a ajuda da mãe, né? No pai, engana, faz de conta que é o irmão, rouba a bênção da primogenitura e, como consequência, tem que fugir. Porque o irmão roubado era bravo, né? E agora o que a gente vê nas escrituras é que assim que Jacó foge, Deus vai ao encontro dele e o abençoa, promete bênçãos e o conforta, o consola, depois o guia, e ao longo dos anos em que ele permaneceu longe da sua terra, Deus o abençoou de forma cada vez maior. Como é que a gente pode explicar isso, né? A fraude de Jacó não conta para Deus? Enfim, uma pergunta que um telespectador levantou e nós não soubemos responder. Então, transformamos-la em tema e você vai nos ajudar a encontrar a resposta. Por que mesmo usando de fraude, Jacó foi imediatamente abençoado por Deus? Está no ar o Vejam Só. Olá, é com alegria que estamos começando mais essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, da Agrade, e o Vejam Só tem presentes para você. Depois eu vou mostrar, mas eu queria convidar você a participar do debate, votando na enquete e manifestando a sua opinião. A nossa página na internet está no seguinte endereço: vejamsó.com.br. Vote na enquete, que assim é a maneira que você se habilita para os sorteios que eu vou fazer hoje e também no final da semana. Conosco para discutir essa questão complicada está mais uma vez o reverendo Altair Mateus Nunes, da Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco. Paz e graça, reverendo Altair, bom vê-lo de volta. Obrigado, prazer é meu. Tudo em paz? Tudo em paz, graças a Deus. E o endereço da Igreja Renovada em Osasco? Bom, aquela sede eu deixei de pastorear em dezembro. Esse é o menino que está lá, né? Chamaram meu filho para ser pastor. Que bom, né? Fiquei feliz demais. Mas eu estou cuidando de uma congregação, eu quero mandar um abraço para o pessoal lá. No Vila Baronesa, na verdade. Chamo de Jardim Bonanza, mas ali no Largo da Baronesa, no Larguinho da Baronesa ali, em Osasco. E o pessoal está tudo lá vendo agora, então estou mandando um abraço para o pessoal da congregação da Vila Baronesa. Mas o endereço fica na praça da Vila Baronesa, mas o endereço da sede é na Marechal Rondon, 683, bem no centro de Osasco. Muito obrigado pela presença. Mandar um abraço para a sede também, senão eles vão puxar a orelha depois. Lógico, o pessoal do Brasil aí, os pastores do Brasil inteiro que estão nos assistindo aqui. Um abraço para todo mundo. Amém. Do outro lado, recebemos uma visita internacional. Ele é brasileiro, mas mora nos Estados Unidos. Professor Mar Salum. Paz e graça, professor. Tudo bem? Graça e paz, reverendo. Muito para alegria estar aqui contigo novamente, com o reverendo e toda essa equipe maravilhosa. O irmão nos Estados Unidos faz parte do The King's Net. The King's Net é uma ONG. O nosso alvo principal, o tema é lutando contra a pobreza, transformando comunidades.
E a principal mensagem da Kingsnet, a rede dos reis, é conectar os reis e sacerdotes, filhos de Deus, em todas as partes do mundo. Acabamos de chegar de Madagascar, uma semana e meia atrás, quando fomos também fazer o que nós chamamos de Escola de Transformação, que é um movimento de ensino dos princípios do Reino de Deus e de construir relacionamentos não só para que as pessoas sejam libertas, salvas, nasçam de novo, mas que tragam soluções concretas para o país, as comunidades onde eles vivem. A sua sede nos Estados Unidos, onde é? É Boston. Em Boston. Ok. Muito obrigado pela presença do irmão. Amém, querido. E depois nós temos mais coisas para conversar sobre, fora do tema, né? Com o professor Josimar Salom. Agora a gente vai ver a matéria que apresenta o tema e depois voltaremos tentando responder a pergunta que foi enviada pelo nosso telespectador internauta. Vejam só. Esaú e Jacó foram filhos de Isaque, netos de Abraão. E antes mesmo de nascerem, o Senhor havia dito que o mais velho serviria o mais novo, e que 2 nações estavam sendo geradas no ventre de Rebeca, esposa de Isaque e mãe dos meninos. Isaque se identificava mais com Esaú, que era o caçador, e Rebeca com Jacó, que era pacato e habitava em tendas. Naquele tempo havia um costume a respeito da ação paterna, e aconteceu que, como Isaque já estava idoso, havia ficado cego com a idade e sentia que estava próximo o tempo da sua partida. Então chamou a Esaú, seu filho mais velho, e pediu a ele que saísse à caça a fim de fazer depois um guisado saboroso. A intenção do pai era abençoar o filho com todo o direito de sua primogenitura, após comer o alimento conquistado e preparado por seu filho mais velho. Rebeca, ouvindo a conversa, chamou a Jacó e o contou o que estava acontecendo. Além disso, pediu a ele que trouxesse do rebanho 2 bons cabritos, para que ela possa preparar um guisado do jeito que o pai gostava. Também colocaria a pele deles sobre o corpo de Jacó, que era liso, enquanto o irmão tinha muitos pelos no corpo, e vestiria Jacó com a roupa de Esaú. Dessa maneira, ele poderia ser abençoado pelo pai no lugar do irmão. Apesar de, no princípio, ter questionado a mãe, Jacó procedeu como ela dissera. De acordo com as escrituras, Isaque estranhou o fato de ter chegado cozido tão depressa e a voz de ser de Jacó, mas acabou sendo convencido de que era Esaú. Isaque comeu o cozido e, em seguida, o abençoou. Que Deus te dê do orvalho do céu e da fertilidade da terra, a abundância de trigo e de vinho. Sirvam-te os povos e inclinem-se diante de ti as nações. Sê o Senhor de teus irmãos e os filhos de tua mãe inclinem-se diante de ti. Seja maldito quem te amaldiçoar e abençoado quem te abençoar. Esaú então voltou da caça, preparou o cozido e descobriu que havia perdido sua bênção. Bradou com força e pediu a seu pai que o abençoasse também e chorou. Lembrou-se que tinha vendido o direito de primogenitura ao seu irmão tempos antes em troca de um prato de cozido, e agora perdera também a bênção de seu pai. Jacó é uma personalidade marcante que obteve suas bênçãos desejadas, mas que também teve consequências penosas, como quando foi enganado pelo seu tio Labão e obrigado a trabalhar para ele por 20 anos. Além disso, seus filhos também brigavam entre si. Esaú, seu irmão, deu origem a uma nação inimiga, e Jacó ficou por muitos anos. Mas por que, mesmo usando de fraude, Jacó foi imediatamente abençoado por Deus? O que isso significa? Vamos discutir esse tema agora no programa Vejam Só. Acompanhe. Legal, muito bacana aí as imagens, né, que recordam a história
Esaú e Jacó e como Isaac foi enganado, né? Bom, você participa do debate usando nossa página na internet, vejamsó.com.br. Reverendo Altair Mateus Nunes, da Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, o senhor é mais velho, então vamos começar com o senhor. Na sua primeira fala, como é que o senhor responde a pergunta tema de hoje? Por que mesmo usando de fraude, Jacó foi imediatamente abençoado por Deus? Bem, em primeiro lugar, porque Deus não nos julga por um ato, mas pela atitude da vida. Ato pode ser pecaminoso ou não, ele vai ter as suas consequências, mas os planos de Deus para nós não são levados a efeitos por um ato. Senão, cada dia seria diferente. Deus tem um projeto, vamos lembrar de Sansão. Sansão saiu da casa da prostituta e arrancou o portão da cidade. É muito pior do que a situação do Jacó. Então, tem muita gente por aí achando que Deus não vai entrar em juízo com ele, porque ele está fazendo tudo que dá na cabeça, e vai chegar um momento em que vai ter problemas, porque a paciência de Deus tem limites. Então, eu olho para, não só para a vida de Jacó, como para a vida de qualquer um, como um todo, não como baseado numa experiência positiva ou negativa. Tá. Mas Jacó enganou. Como? Jacó. Sim, sem dúvida. Tá bom. Depois eu tenho perguntas para o senhor. Tá bom. Professor Josimar Salum, que veio dos Estados Unidos para participar do programa e de alguns eventos muito legais aqui do Brasil, né? Teve um sábado, não foi? Sábado, Brasil Livre. É um movimento que idealizamos juntamente com Azaf Borba, Carlinhos Félix, Luiz Hermínio, Gustavo e outros irmãos, pensando em 4 objetivos. Lançar um pacto, que nós chamamos Pacto do Reino pelo Brasil, para sairmos da realidade ou da dimensão de falar e não agir. Queremos agir, queremos ser exemplo, queremos humildemente pedir ao Senhor que nos use e nos transforme para poder transformar a outros. Queremos um movimento que possa gerar uma geração Daniel. O tema de amanhã, para sair da crise, nós precisamos de Deus, de uma conversão absoluta, incondicional de todos nós, discípulos de Jesus, que somos sal da terra e luz do mundo. E essa geração Daniel de jovens, milhares e milhões que estão no Brasil, que precisam se engajar, já estão engajados no mercado de trabalho, nas universidades, em todas as áreas da sociedade, e precisam se engajar também nas questões da política. É também um movimento de convergência para convergir todos os movimentos de oração e intercessão do país. E queremos que o Senhor possa dar-nos uma revelação do seu reino. A igreja, ela não se envolve com a política. A igreja não se envolve com o Estado. A igreja é a parte de tudo isso, ela existe e é por si mesma. Mas a igreja, que são de ovelhas, cujo pastor é Jesus Cristo, ela envia os discípulos, e são discípulos do reino. E são os discípulos do reino que se envolvem nas questões da sociedade, como sal da terra e luz do mundo. É por aí, o site é www.brasilivre.net. Muito legal, professor. E essa questão do Jacó, como é que o senhor responde? Eu acho que a resposta inicial do pastor, ela é muito propícia, porque em Romanos capítulo 8 diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. O plano eterno de Deus é que sejamos conforme à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Há um ensino, eu acredito que difundido, inclusive na igreja evangélica, que para sermos justos, nós temos que praticar atos de justiça. Para Deus, justo é quem Deus justifica. Aquele que Deus justifica, aquele que Deus transforma, aquele que Deus santifica, ele, atos de justiça. Deus criou, a justificação é pela fé, não é pelas obras. E Deus criou de antemão obras antes da fundação do mundo para que nós andássemos nela. A justiça de Jesus da cruz no Calvário, ele se fez justiça para que nós também nos tornemos justiça. Não é aquilo que nos faz que nos define, mas é aquilo que somos. E porque somos, fazemos.
Em Mateus 25 diz que diante do trono ele vai separar os bodes das ovelhas e ele não vai perguntar quantas horas você orou, ele não vai perguntar quantas vigílias você participou, ele não vai perguntar quanto de dinheiro que você deu na igreja, ele vai dizer: entra no gozo do seu Senhor, entra no reino que está preparado antes da fundação do mundo. Porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber. E eles vão dizer: Senhor, quando te vimos com sede, demos de beber, quando fizestes a um destes pequeninos. Jacó, para responder esta pergunta, nós entender quem era Jacó. Havia uma ordem de Deus. Jacó é fruto de oração, mas ele estava no plano eterno de Deus. Isaac, como disse o irmão, orou pedindo que Deus desse filho para sua esposa. Vem muitos anos orando. E havia uma luta, porque Rebeca concebeu e havia uma luta no seu ventre. E ela foi consultar o Senhor. E o Senhor disse: Deus ouviu as orações de Isaac, a sua mulher concebeu, Gênesis capítulo 25, e o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, os 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo. Não disse que povo é esse, não disse se era o povo de Esaú, se era o povo de Jacó. Mas ficou muito claro a segunda parte, quando Deus falou para ela: o maior servirá ao menor. Quem usou de fraude, se houve fraude, foi Isaac. Porque Isaac sabia que o maior serviria ao menor. Ele não tinha que chamar Esaú para abençoá-lo como primogênito. Ele já era o primogênito. A bênção que Jacó buscava não era a bênção da riqueza. A riqueza, os bens do pai, quem herdava era o primeiro, o que nascia. Nasceu Esaú, ele era ruivo, todo vermelhão, deu-lhe o nome de Esaú, que significa isso. Jacó nasce, ele nasce segurando no calcanhar do irmão, então deram-lhe o nome de Iacov. Iacov significa simplesmente o que segura no calcanhar. Se você vai no rodapé da Bíblia, como eu tenho, você vê lá, Jacó, há uma sinalização, suplantador. Isso não é verdade, isso é um mito. Jacó não é suplantador. Jacó, Iacov, simplesmente significa o que segura o calcanhar. Quem deu a interpretação ao nome de Jacó foi seu irmão, em Gênesis capítulo 27. Então disse ele: não foi o seu nome justamente chamado Jacó? Ora, o nome dele foi justamente chamado Jacó porque significa o que segura pelo calcanhar. Isso é óbvio, é claro, etimológico. Ele vem então e dá um significado etimológico, que é o que nós herdamos, os teólogos e etc. E os judeus, os rabinos. Jacó, por isso, já 2 vezes me enganou. Como que Jacó o enganou 2 vezes? Mentira. A primeira vez, ele chega com fome, Jacó tinha a lentilha, ele disse: não, eu vou morrer mesmo. Ele era dramático, né? Esaú era dramático. Eu vou morrer, não sei se alguém morre porque deixou de comer um prato de comida. Aí Jacó, que queria a bênção, ele não queria a herança do pai, ele não queria os bens do pai, ele queria a bênção da primogênita, ele queria a bênção da semente. Aquela semente que Deus se refere à mulher. A tua semente, né, é a semente que Abraão, seu avô, sabe? Jacó viveu 15 anos com Abraão. Isso está em Hebreus capítulo 11. Por 15 anos, Abraão, Isaac e Jacó viveram juntos. Jacó conheceu seu avô e viveu com seu avô por 15 anos. Já fiz a conta. E é o que o texto diz lá em Hebreus capítulo 11. E Jacó, Abraão, Isaac e Jacó andaram em tendas. Ele sabia qual era a bênção que ele queria. Ele simplesmente fez um negócio com o irmão comprou. A segunda vez enganou por quê? Sim, é fato, a mãe vê que o pai manda chamar Esaú. Não, isso está errado. Ele não tem que chamar Esaú, ele tem que chamar Jacó. Eles vão, ele com muito temor, ele disse: meu Deus, minha mãe, ele vai me amaldiçoar se ele descobrir isso. Não, faz o que eu estou te falando. Eu não estou justificando Jacó, porque eu não preciso justificar Jacó, porque a Bíblia diz que quem justifica Jacó é Deus. Deus é quem nos justifica. O que ocorre é que acontece tudo aquilo, ele abençoa. Interessante, entre aspas, a bênção pega. Porque o irmão chega
O irmão chega e diz, pai, não tem nenhuma bênção. Já abençoei, e abençoado está. Ele não deu a bênção para Jacó, especificamente. Ele deu para o herdeiro que Deus já havia determinado. Porque não fazia diferença para ele se era Jacó ou Esaú. A diferença é que Deus escolheu Jacó e não escolheu Esaú. Bom, tem várias coisas que aqui a gente vai precisar discutir ao longo do programa. Mas agora é sua vez de se manifestar. Você vai lá para o vejamsó.com.br e vai em seguinte enquete. Em sua opinião, mentir é sempre errado? Tem a ver com o tema, né? Mentir é sempre errado? Primeira resposta, claro, sim. Né? O pai da mentira é o diabo, então mentir é sempre errado. Segunda resposta, não. Né? Jacó e a mãe dele mentiram, fizeram o pai pensar que era um e era outro, e mesmo assim Deus abençoou, então não é errado sempre. Terceira resposta, que é a minha, não sei. Não sei, vou descobrir no final do programa, mas eu quero concorrer ao sorteio, então você vota na enquete. O sorteio de hoje vai mandar para você esse livro aqui, ó, do pastor Egnaldo Hélio de Souza. É um clássico, né, para quem gosta das questões ligadas a Israel. Israel, povo escolhido. 16 verdades bíblicas que mostram, né, para você entender o papel de Israel no mundo de hoje. Tá? Esse vai ser o presente do programa Vejam Só. É um livro do pastor Egnaldo, que você conhece bem, vira e mexe, ele está aqui. Aquele irmão que mora no Vale da Bênção, né? Bom, então, falei da enquete, falei do presente, mas para você concorrer, você tem que votar na enquete, tá bom? E volta com o programa Vejam Só, para o momento mais esperado do programa, aquele em que você aparece aqui. Vejam só quem assiste ao Vejam Só. Você vai fazer sua foto, né, com todo mundo que assiste ao programa na sua companhia, vai identificar todo mundo também e dizer onde você mora. Tudo isso você vai pôr no facebook.com/programa Vejam Só. E no fim do ano tem sorteio bem bacana aí de todo mundo que participar. A primeira foto de hoje vem lá da linda Joinville, em Santa Catarina. E quem mandou foi o Alexandro. Aí, Alessandro, lá de Joinville. Sua cidade é maravilhosa, tem um povo muito bacana. Deus abençoe você, viu? De Itaperuçu, Paraná, o Luiz Marciano. Valeu, Luiz. Obrigado pela sua audiência e um abraço aí ao povo do Paraná. De Itaguaí, no Rio de Janeiro, vem uma série de pessoas. Olha só, Silvânia, Guilherme, Miriam, Cleidineia e Eusa. Né? É um grupão, né? Todos jovens assistindo ao Vejam Só, né? E participando dos debates. Né? Devem brigar entre eles, né? Quando há divergência de tema. Né? Novo Hamburgo, lá no Rio Grande do Sul, a Vera de Novo Hamburgo, maravilha, povo do Sul. Agora de São João da Boa Vista, no interior de São Paulo, a Vilma Sanches. Valeu, Vilma, Deus te abençoe grandemente. Lá de São João da Boa Vista, não conheço ainda a sua cidade, mas sei que é muito bonita. Já me falaram várias vezes lá. E do Pará, de Ananindeua, Wesley Patrick, né, ou Patrick. Valeu, Wesley. Que Deus te abençoe também. Um alô pro povo do Pará, né? Um dia ainda vou visitar o teu estado. Muito bem. O tema de hoje foi sugestão do irmão Anderson Maieski, de São Luís do Maranhão. Ele usou o Facebook e pautou o tema de hoje. E por isso vai ganhar este presente aqui da produção do Vejam Só. Olha só. Perguntas difíceis de responder, do pastor Elias Soares de Moraes, que vive aqui no programa, né? Tanto aqui quanto no programa de rádio, que agora eu tenho também um programa de rádio de manhã, chama Debate Papo. E o pastor Elias também está lá de vez em quando. E ele é autor desse livro aqui, Perguntas Difíceis de Responder. E já que o Hudson fez uma pergunta difícil de responder, vai ganhar um livro com o nome. Tá bom, Hudson?
Se você quiser um presente como esse, faça como o Hudson. Entre no Facebook ou no Twitter, né? facebook.com/programa Vejam Só, Twitter, @programa Vejam Só. E tem também os próprios endereço eletrônico do programa, que é o vejamsó.com.br. Lá tem um lugarzinho de sugestão de temas, clica ali, abre um campo para você sugerir, tá bom? Se ele for pautado, você ganha direto o presente. Muito bem. Vamos lá. Reverendo Altair, eu queria saber do senhor o seguinte. O senhor falou que Deus não nos julga por um ato isolado e tal, né? Então não tem problema se a gente não for lá muito honesto, como o povo de Brasília lá, desde que a gente tenha temor do Senhor, confesse depois. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a vocação de Deus é irrevogável. Passou isso muito bem, eu achei até ele muito calvinista para o meu gosto. Acho que quem devia ser calvinista aqui sou eu, né? Mas estou achando que é ele. Não, pastor, eu sou calvo. Ah, tá, e também, né? Ai, bom, meu pai. Então, nesse caso, quem tem que ser calvinista é a sua esposa, né? É verdade, ela é. Mas não é que os erros não sejam computados. Deus não concorda com o erro. E o pastor colocou muito bem a sua palavra, mas tem alguns pontos que eu acho que nós temos divergências várias. Por exemplo, Jacó errou sim. Se ele não tivesse errado, ele não teria achado difícil, mãe, eu não posso fazer isso. Se o meu pai souber que eu fiz isso, ele vai me amaldiçoar. Então estava errado, ele sabia que estava errado. Mas eu não disse que ele não estava errado. No momento eu falei isso. Falou sim. Não. Bom, agora... Ele não estava errado. Agora... É só voltar, a gente vai ter que assistir. Tá bom, mas senhor Altair, o senhor, depois da outra coisa, aquilo não estava no projeto de Deus, não, para Jacó fazer aquela bobagem. Deus não precisa de ajuda. Se Deus tinha chamado o predestinado Jacó, que não tem nada a ver com salvação, tem a ver com o projeto de vida, então ele não precisava ajudar Deus. Então ele fez uma bobagem ali. E estava errado, sim. E ele sofreu por causa daquilo tremendamente. E agora, outra coisa, ele queria, sim, a primogenitura, e não era só a questão da bênção messiânica, não. Ele queria ser o chefe da família, do clã. Ele queria ser o líder, ele queria ocupar o lugar de Esaú. Ele queria isso. Agora, a Bíblia diz que ele teria a bênção messiânica, isso sim. Isso está escrito, Deus falou. Agora, a Bíblia não diz que ele seria o líder da família, ainda que Deus diga, maior serviria o menor. Então, mas o maior servir o menor não significa que o menor é o líder da família, como no caso de José. Lembra do José? O José foi embora, foi para o Egito e depois acabou salvando a pele da própria família e tal. Mas o Rubem continuou, o líder do clã, enfim. Então, e também dizer que Jacó não foi penalizado pelo que ele fez, pelo amor de Deus, Jacó foi expulso de casa, teve que ir embora, senão ia morrer. Nunca mais viu Rebeca. Isso não é terrível? A mãe foi penalizada, nunca mais viu o filho, que ela amava tanto. Então o erro vai ser punido, não tem jeito. Isso aí não tem solução. E agora, Jacó queria sim ser o primogênito, ele queria ocupar o lugar do primogênito, na verdade. Porque o primogênito ele tinha autoridade sobre os outros membros da família, ele tinha mais poder, ele era o sucessor do pai, sucessor direto. Não só na questão econômica, mas na questão de ordenar a sua casa depois de ti. A Bíblia fala sobre essa questão de ordenar a casa. Então, o patriarca, na família bíblica do Velho Testamento, é uma pessoa muito importante. Ele realmente tem autoridade sobre os outros. Agora, Deus usaria, como de fato usou, de tal maneira a situação, que o Jacó sobressairia. E sobressaiu mesmo, apesar de todas as peripécias que ele enfrentou na vida. Mas, concluindo para responder a sua pergunta, pecado é pecado e Deus vai tomar providência quanto a ele. A questão do princípio da justiça, eu concordo com ele 100%. Porque se Deus for me julgar por mim, eu estou lascado.
Não é verdade? Não tenho chance. Então, o que me justifica não são os meus atos de justiça. Disse o pastor e eu repito de acordo com ele. Eu vou praticar atos de justiça em consequência de haver sido justificado e receber a natureza nova. Tá. Agora, professor Salum, Jacó errou ou não? Claro que errou. Nesse ponto ele errou. Ele usou de engano para com o pai. Mas não existe nenhum versículo na Bíblia que diz que ele queria ser o líder. Não existe nenhum versículo na Bíblia que diz que ele foi punido. Não, ele foi punido historicamente. Não, historicamente, mas não há punição da parte de Deus. Como não? Não há. O texto não diz. Não existe nenhum versículo na Bíblia que diz Deus falando que ele enganou, que ele é enganador, que ele é supandador. Não há nenhuma referência na Bíblia. Pelo contrário. Deus é conhecido como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus não é o Deus de Abraão, Isaac e de Esaú. Hebreus 12 diz: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por elas muitos se contamine. Está se referindo a Esaú. Ele se privou da graça de Deus, deixou uma raiz de amargura. O texto é claro. E por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicário. Esaú era fornicário. O pecado de Esaú não justifica Jacó. E eu não vice-versa. sou... Quem justifica Jacó é Deus. Eu já concordamos com isso. Não, estou falando do ponto de vista humano. Eu vejo do ponto de vista de Deus somente. E ninguém seja fornicário ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Ele vendeu porque ele não deu valor. Verdade. Quem herdou as bênçãos materiais de Isaac não foi Esaú, não foi Jacó. Sim. Então ele não perdeu o direito, esse direito de herança. Até porque Isaac foi, porque o Jacó foi embora. Não, mas ele não. Foi punido. Ele volta. Muitos anos depois. 20 anos depois. Sim. Encontra com Esaú. Jacó era um homem inteligente, estrategista, um visionário, um homem tremendo. Jacó é a família de cada um de nós. Ele é o exemplo mais claro da família de cada um de nós. Ele vai mandando presentes, aí Esaú não quis receber presente, eu já tenho, Jacó também não quis. Isaac morre. Quem vai enterrar Isaac são os dois filhos. Está na Bíblia. Quem recebe a herança toda do pai é Esaú, não Jacó. Jacó não herdou nada. Ele só queria a bênção. A vida dele foi só perseguindo a bênção de Deus. A bênção de Deus era o direito, como o irmão definiu teologicamente, de ser a semente de onde viria o Messias. Mas uma coisa que me intriga é a seguinte. Pastor Reverendo Altair, depois o professor Josimar. Acontece toda aquela confusão que nós vimos lá na matéria de abertura. Isaac é enganado, né? E Jacó foge porque Esaú jurou de morte, certo? Certo. Na primeira noite, no primeiro momento em que Deus vai ter uma conversa a sós com Jacó, depois desse episódio... Estou com o texto na agulha. Né? Então, como é que Deus se apresenta para Jacó? Ô Jacó, tenha santa paciência, o que é que você fez e tal? Não. Deus dá... Só falta fazer uma declaração de amor por Jacó. Eu não entendo isso. O homem mente, frauda, engana, engana o pai, põe pelo no braço, faz de conta que é o irmão, e Deus vai lá e fala, você vai ver o céu aberto e não sei o quê, e eu vou fazer de você uma grande nação, vou te trazer de volta, você vai ser uma bênção. Ele repete a bênção de Abraão, né? É muito simples, pastor. Ah, é? É muito simples. Basta dizer que Jesus foi para a Galiléia só para falar com Pedro, depois da traição. O amor de Deus é tão grande que nós não entendemos. E Jacó já estava julgado pelo ato que ele praticou. Ele teve que ser desertor. E ser desertor da casa do pai... Hoje, o filho completa 18 anos e vai embora, mas naquela época não era assim, não. Aquele texto de João 14, na casa do meu pai há muitas moradas, aquilo é muito cultural, a Bíblia está... aquilo é muito forte na Bíblia, está crivada disso. Bom,
Porque é uma questão, está usando uma linguagem ali figurada. Na casa do pai há muitas moradas, falando da eternidade, mas porque havia esta coisa do patriarca, que ordenava a sua família, os seus filhos, depois. Então, tudo isso está relacionado culturalmente. Agora, falar com Jacó sobre tudo o que ele fez errado seria chutar cachorro morto. O Jacó já estava fugindo, ele tinha que ir embora de casa. Ele tinha que perder o relacionamento da mãe, que ele amava tanto, do pai e do próprio irmão, que era irmão. Pode brigar, irmão briga, mas ama. E o fato que ama é que depois eles choraram um no ombro dos outros. Verdade. Está lá na frente. Então, é o seguinte, há um processo, o processo do arrependimento, na sua vida, na minha vida, na vida do professor, na vida de qualquer um de nós. Deus vai nos dirigindo para nós, para que possamos entrar no projeto de justificação dele, que ele planejou para nós. A questão de que nós... É porque os cristãos aprenderam uma coisa errada que não é bíblico. Eu tenho que fazer, porque eu tenho que me apresentar bem diante de Deus. Aí ele me conhece muito melhor do que eu. Ele sabe das minhas mazelas e da minha miséria. Então não são os meus atos de justiça que vão me justificar. Agora, Deus quer nos transformar, porque Ele está nos levando de volta para o Éden. Essa é a verdade. Deus está nos levando de volta para o Éden. Basta olhar para o Apocalipse e vai ver que lá tem até o significado da árvore da vida, que está depois lá no final. Mas isso aí não é hoje, isso é escatologia. Muito bem, o processo do arrependimento. Primeiro o dolo, Gênesis 27. Depois a fuga, Gênesis 28. Depois Betel, 28:10. Que é onde ele encontra Que é onde ele encontra com Deus. Deus não haveria de abandonar Jacó, como não abandona ninguém por causa disso ou daquilo. A misericórdia de Deus, a graça de Deus, o projeto de Deus vai nos treinando, nos educando. Quando o apóstolo Paulo mandou Tito para Creta, e o Tito estava muito desconfortável lá diante da situação dos cretenses, o texto de Tito lá na frente, no capítulo 4, diz que a graça de Deus se manifestou salvadora, educando-nos para que, renegados as paixões, vivamos neste mundo. Então, é uma pedagogia de Deus. Deus vai levar Jacó ao arrependimento, Deus vai levar Jacó a um tratamento. Lá em Padã Arã, ele sofre tudo que ele fez. Ele enfrenta o revés da vida com aquele sogro trapaceiro, entende? E é o único da história, é o sogro que é trapaceiro. E o Jacó também, ele está bebendo do próprio veneno. Não, Jacó ele só errou uma vez. Ah, então... Foi só uma vez em relação à fraude. Ele foi um homem honesto, íntegro. Ele fraudou o pai, pastor. Não, querido. Não, Ele fraudou o pai. O irmão... Oh, desculpa, pode terminar, eu não posso. Eu vou terminar. Então, se o Jacó se apresentasse, como disse o meu colega ali, do jeito que ele era, o Isaac não daria bênção para ele. Não dariam. Não daria. Ele queria dar para Esaú. Ia dar para o Esaú. Agora, o pai está errado? Não, porque a Bíblia diz que você vai ordenar a sua casa depois de ti. O Isaac não estava errado. Isaac rebelou-se contra Deus. O Isaac não rebelou, não, pastor. Contra Deus. O Isaac ia dar a bênção para o seu primogênito, e o seu primogênito não era Jacó, era Esaú. A questão de Jacó com Deus é outra coisa. O pai, a Bíblia diz que o pai tinha que ordenar a sua casa depois de... Mas por que ele herdou a primogenitura? Porque ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, por que não de Esaú? Isso é parte de Deus e não parte de Isaac. Então Deus abençoa o erro? Irmão, não é que Deus abençoa o erro. Deus abençoa o erro. Deus abençoa o erro. Não é que Deus abençoa. O cara apronta, frauda, engana... Aí encontra com Deus, Deus fala para ele, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. Olha o que ele fala. A tua semente, te darei a ti e a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, e estender-te ao ocidente. E eis que eu estou contigo e te guardarei por onde que fores. Foi a melhor coisa que aconteceu na vida de Jacó, ele ter saído da casa do pai. Acordado, pois, Jacó do seu sono, ele disse, na verdade o Senhor está neste lugar. Aí o que ele faz? Ele chamou aquele lugar de Betel, casa de Deus, né? E ele votou um voto. Se Deus for comigo e me guardar da viagem que faço e me der pão para comer começando a se convencer. e vestido...
para vestir. Isso tudo é interpretação do Senhor. E eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. Ó, tudo no futuro será. Se o Senhor me abençoar, eu vou te seguir. O Senhor vai ser o meu Deus. E tem mais, se o Senhor me der, eu vou te dar o dízimo de tudo. É o contrário hoje. Hoje a gente dá dízimo para ser abençoado. Ele, não, você me abençoa que eu vou te dar o dízimo. É, bom judeu ele. É, tremendo. Já é o preconceito aí. E esta pedra que tem o posto. Desculpa, pastor, pode terminar. Então, eu vou tentar. Pastor, do jeito que o senhor está falando, nós vamos ter que aconselhar os nossos telespectadores a tapear o pai que Deus vai te abençoar. Eu não disse isso. Porque Deus não abençoou o Jacó e nem amaldiçoou o Jacó por consequência daquele ato errado. Amém, eu creio nisso. Ok. Então, o senhor está falando de bênçãos eternas, esquecendo das bênçãos temporais. Eu não creio em bênção temporal. Eu creio porque hoje eu estou aqui com saúde, porque Deus me deu graça para ficar aqui. Mas essa é uma bênção eterna. Essa é bênção temporal. Essa bênção eterna foi conquistada na cruz, a eterna, eu estou nela. Desde o dia que eu abri o meu coração, eu recebi Jesus como meu Senhor. Eu estou nela antes. Vamos voltar a falar de Jacó. Então, voltar a falar de Jacó. Vai. Então, nós temos que separar, ou melhor, nós temos que incluir a bênção eterna e a bênção temporal. Porque nós estamos aqui, não estamos falando com anjo, nós estamos falando com gente. Com filhos obedientes e desobedientes. E com pecadores, como todos nós somos. Eu não sou pecador. Então, agora... então aí... Depois a gente fala... Tem alguns textos da Bíblia que você vai ter que jogar fora, porque nós somos pecadores arrependidos. Hoje eu não sou mais pecador. Tá aí. Vamos lá, o Jacó... Hoje eu sou santo, justo. Professor, vamos lá para o Jacó. Do ponto de vista de Deus, nós somos santos, justos e perfeitos. Do ponto de vista, somos miseráveis. O senhor sabe disso. Eu era miserável, hoje eu não sou mais. O senhor não é do ponto de vista de Deus, mas do ponto de vista do senhor, o senhor é. Porque se o senhor achar que não é, Deus vai provar para o senhor que o senhor é. É assim que ele faz. É a doutrina da pedagogia de Deus, é Bíblia. É a doutrina da pedagogia. João 14 fala do céu, da eternidade. O texto não fala de eternidade, o texto não fala João do céu. João 14? Não Na fala. casa do meu pai? Não fala. O texto não fala. Não fala mesmo. Não fala. Eu já debati isso aqui. João capítulo 13, Pedro diz, eu estou indo para onde? Jesus disse, eu estou indo. Para onde eu vou, você não pode ir. Para onde que Jesus estava indo? Para a cruz. Para a cruz. Para a cruz. Aí na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou dito. Nós não estamos voltando para o Éden. Isso não tem na Bíblia. Nós voltamos para Deus. Apocalipse. Não. Deus e o Éden são é símbolo dele. É símbolo, tá. Então eu vou deixar o símbolo. Na casa do meu pai há muitas moradas. Quem é a casa do pai? É o céu. Como céu, não? Não. Ele disse que a sua casa está em João capítulo 14. Quem ouve minhas palavras e me obedece, eu e meu pai viremos e faremos nele morada. Isto. A casa do pai somos nós. O senhor esqueceu o debate que eu fiz aqui? Eu não entendi aquele debate. Não, eu defendi exatamente esse ponto de vista. E agora está contradizendo. Não, nunca contradisse. Eu falei da cultura, pastor. Ah, tá. Falei da cultura, da casa do patriarca, do pai, dos filhos. Mas o João 14 não fala. Jesus foi para a cruz. Ele ia morrer e ia ele voltar. Encontrou com o pai e disse, está consumado. Tem gente que pensa que Jesus está com a vassoura até hoje, limpando um quarto. Isso é uma bobagem. Para a gente morar lá. A cruz encerra tudo. A cruz encerra. Até ela está consumado, está pronto. Nós não vamos morar no céu para sempre. Isso não tem na Bíblia. Não vamos morar. Nós vamos... É o Pai que vem morar em nós. Ele em nós e nós nele. É o começo. Agora, o que tem a ver com isso? O Jacó tem a ver isso aqui. Jacó tem a ver porque o meu colega está falando das bênçãos eternas. E Jacó estava brigando por bênção terrestre. Nós temos que mudar o endereço do Jacó. Nós temos que pôr na terra. Reverendo Altair, acho que eu peguei o ponto de vista do professor. A pergunta que eu quero fazer para o senhor é a seguinte, e em seguida o professor vai falar. Como Jacó conviveu, inclusive, com Abraão, e obviamente ouviu as histórias maravilhosas que Abraão tinha para contar junto com Isaac, Jacó não poderia ter, de fato, ficado inclinado a querer fazer parte da história da salvação? Sem dúvida, eu não tenho dúvida disso. Só que Jacó começa a se converter em Betel. Jacó começa a se converter. Ele era ímpio antes? Ele era ímpio. Eu não estou dizendo que ele fosse ímpio, porque ímpio é muito forte para, então, era o quê? Para o filho de um patriarca. Então,
Era como o senhor conhece muitos dos nossos queridos irmãos, e eu também sou presbiteriano, que é criado num lar evangélico, presbiteriano, com bons costumes, com bons hábitos, mas vai se converter aos 30 anos, Entendi. aos 25 anos. O senhor entendeu? Jacó era esta coisa. Ele queria a bênção de Deus, mas ele queria fazer o que dava na cabeça dele. E ele fez o que deu na cabeça da mãe e quebrou a cara. E aí agora Deus vai tratar com ele, vai discipliná-lo e vai conduzi-lo, Filho, porque né? Deus tem um projeto na vida do Jacó. Não é um projeto de salvação só, é um projeto muito... Aliás, não é um projeto só de vida aqui, é um projeto eterno. Mas... Constituir um povo. Isto. Ordenar a sua casa depois de si. Eu estou falando desde o começo. Agora deixa eu concluir aqui. Tá bom. Então, o Jacó começa a se converter em Betel. E aí ele faz o compromisso de ser dizimista. Abraão era dizimista, Jacó sentou no colo de Abraão, na perna de Abraão. O pastor colocou muito, viveu com Abraão mesmo. E ele sabia o que era, só que ele não era dizimista até então, porque ele falou, a partir de agora eu serei. Abraão não era dizimista. Abraão foi. A Bíblia fala que ele entregou o dízimo para o rei de Salém. Não, uma vez. Bom, dos despojos. A Bíblia precisa falar muitas vezes para o senhor Não, crer, eu creio só uma vez. Eu só falo o que a Bíblia fala. E a Bíblia o diz que a que ele Bíblia era. não fala, eu não posso afirmar. E a Bíblia diz que ele era. Ele entregou o dízimo para o rei de Salém. E o Jacó aprendeu isso com Abraão, pastor. Desculpa, hoje eu estou brincando. Não tem problema, né? Não, mas o senhor é bom de Isso aqui é um debate, o senhor debate. interfere. Ótimo. E aí o senhor coloca a gente para falar um pouco mais. Aí vamos fazer claro. o seguinte, eu tenho que chamar o intervalo, Pode chamar. e na volta o professor Salum vai começar E eu não quero a palavra sua dele. interferência. E eu vou interferir. Vamos pro intervalo, a gente volta já. De volta com o programa Vejam Só, agradecendo o carinho da sua audiência. Bom, agora o professor Josimar Salum, da The Kingsnet, mora em Boston, está passando pelo Brasil, né? E ele vai ter a palavra, então, para depois o Reginaldo Altair contestar. Em Hebreus, capítulo 11, o texto é interessante porque ele liga, em Hebreus, capítulo 12, ele liga o escritor, ele fala, e ninguém seja fornicado ou profano como Esaú, né? Que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. E imediatamente a esse texto, porque não chegaste ao monte palpável, aceso em fogo e a escuridão e as trevas e a tempestade, e ao sonido da trombeta. Mas chegastes ao monte de Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos. A igreja, a Nova Jerusalém, é a igreja. A universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos, porque estão inscritos nos céus e a Deus o juiz de todos e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Jacó estava atrás desta bênção, desta semente, desta promessa. Ele não fala isso nenhuma vez. É o que o texto diz, Hebreus Não, o falou. Jacó não fala isso nenhuma vez. Hebreus falou, Gálatas capítulo 3, aquele que vos dá o Espírito e que obra maravilhas entre vós, fala pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi injustiça, sabeis que os que são da fé são filhos de Abraão. Jacó é da fé. Jacó não é da obra. Jacó é da fé. Ele é filho de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Ele anunciou primeiro a Abraão. Ele acaba de enganar o pai, ele acaba de seguir o conselho da mãe. Deus encontra com ele, Gênesis capítulo 28, e eis que o Senhor estava em cima dela, da escada, né? Que era posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima. Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que está deitado te darei a ti e a tua semente. Ele é essa linhagem, Abraão, Isaque, Jacó, Davi, vou dar um pulo, Jesus. Nós somos descendentes de Jacó.
O Senhor é descendente de Jacó. Então eu sou descendente de um suplantador, do enganador? Eu sou descendente de um homem perverso? Não. Eu sou descendente de um homem que a Bíblia diz em Romanos, amei Jacó e aborreci Esaú. Antes que eles tivessem feito qualquer coisa, bem ou mal, não é calvinismo, é Romanos. Isso é calvinista grosso. Pode ser calvino, seja lá o nome que você dá. Mas professor, quando o senhor fala assim, a impressão que passa para o telespectador é a seguinte: Deus é injusto, ele gosta de quem ele quer. Eu não vou discutir isso, porque eu não vou defender a ateísta aqui. Nem lapsariana de nenhuma espécie, né? Vamos dizer assim. É muito simples, irmãos. É muito simples. É o que nós falamos no início, que o senhor falou e eu falei. Nós somos justificados pela fé. A palavra processo é do pensamento grego. A palavra processo não existe na Bíblia. Ela não existe. Só na vida de Jacó, a gente já pode ver Não, é a interpretação do irmão. Na vida de Moisés. É a interpretação do irmão. Esse pensamento é o pensamento grego. É o pensamento da reforma. Não é o pensamento judeu. Processo não existe. Existe transformação, metamorfose. Que é a mesma coisa. Não. Na concepção sociológica, filosófica, sim. Mas na concepção bíblica, a palavra processo não existe. Não está no vernáculo das Escrituras. Não existe essa palavra nas Escrituras. Você é justificado pela fé. O plano de Deus é que eu seja semelhante a Jesus. Coríntios, nós somos transformados de glória em glória pela mesma imagem. Deus escolhe Jacó, ele responde para Deus. Não, se o Senhor... Eu acabei de dizer que eu vou te abençoar. Eu acabei de dizer que eu já te escolhi. A sua semente será bendita. É Bíblia. Ele então diz, não, se o Senhor me abençoar, eu acabei de falar, Jacó, que eu vou te abençoar. Ele então começa o processo de transformação. E o processo de transformação da vida dele... Muito obrigado por usar processo. Eu vou usar a palavra do Senhor. Eu estou usando a palavra do Senhor. E o processo de transformação da vida dele é essa metamorfose, que é a palavra bíblica, ela acontece de tal forma que ele vai sendo transformado, ele vai conhecendo a Deus e o Senhor vai o libertando. Eu não creio que o que ele fez foi ao mentir para o pai. Mas eu não creio também que Deus o puniu por causa disso. Mas puniu severamente. Não, Deus não pune aquele que ele justifica, meu irmão. Isso é contrário à mensagem da cruz. Por que Deus vai me punir se Jesus já tomou a punição na cruz? O senhor está falando de punição eterna, eu estou falando de punição temporal. Não é punição. Aqui se faz, aqui se paga. Não, isso não tem na Bíblia, meu irmão. Não tem na Bíblia, o irmão está usando vários... o senhor está dizendo, é na experiência, na Bíblia na interpretação. Tem. Mas na Bíblia também. Nas Escrituras não existe pastor, isso. Veja bem, o que Natan falou para Davi. Você está perdoado, mas a espada nunca sairá da tua casa. Isso é punição ou não? Não, é correção. Bom. E correção e punição não é a mesma coisa. Punição é condenação. Não estou falando de coisa Hebreus capítulo 11. Vocês estão discutindo semântica. Novamente, não é semântica, é correção. Não, o que o irmão chama de correção, ele chama de punição. Pronto, então tudo bem. Então tá. Entendeu? É nesse sentido. Entendi. Silva Alves, do Mundo Novo, lá no Mato Grosso do Sul, diz o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade sempre liberta, embora existam situações em que a chamada mentira de Abraão justificaria um deslize do discípulo de Jesus. O mestre maior conhece todas as coisas e foi ele mesmo que, antes que o galo cantasse, cometeu a célebre mentira, negando não conhecer o amigo de tantas jornadas. Jacó também contou com a misericórdia divina após praticar uma fraude. E assim, a história vem registrando casos sui generis de homens e mulheres que jamais perderam a graça de Deus diante de algumas fraquezas. Boa palavra. William de Almeida, de Arapiraca, nas Alagoas. Como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú, Romanos 9, 13 e 14. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? Ele vai citando o texto de Romanos, né? De maneira nenhuma. Deus tinha um plano para Jacó, independente do que Jacó fez. Deus, na sua presciência, sabia de tudo, que cumpria as promessas feitas aos antepassados de Jacó e o escolheu mostrando que ele não faz acepção de pessoas, pois Esaú era o primogênito. Mas uma coisa é certa, Jacó também colheu o que plantou. Foi enganado pelo sogro e seus filhos. E seus filhos não foram bons filhos com ele. Pelo contrário, né? Fizeram ele sofrer barbaridade. Assim como ele enganou Isaac, seus filhos o enganaram.
quando venderam José. Enfim, veja a misericórdia de Deus na vida de Jacó. Deus abençoe o Vejam Só. Amém, William. Obrigado pela sua mensagem. Muito bem colocado. Boa palavra. O Aleph de Oliveira Brito, também de Arapiraca, nas Alagoas. Na minha opinião, esse texto sintetiza bem o significado de aproveitar uma oportunidade. Jacó aproveitou uma oportunidade. Se Esaú perdeu a primogenitura, é porque existia essa possibilidade. Da mesma forma, Jacó se alcançou a bênção, existia essa possibilidade. Não que possa ser enganado, ou que a bênção de Deus possa ser conquistada através de engano. Paz e graça. O Sandro, de São Paulo. Sempre considerei como identificar uma pessoa mal intencionada na religião quando essa criticava Lutero ou Jacó. Porque o primeiro se opôs às indulgências como corrupção da religião. E Jacó porque mostrou como tratar dinheiro sem barganhar com Deus. Impossível. Ou seja, ele trabalhou com a sabedoria do céu, tendo como patrão um sogro ladrão. Trabalhar para si é direito. Tá certo. Bom, a nossa repórter também perguntou a respeito do tema de hoje. Não sei onde foi que ela fez a pesquisa dela. Vamos dar uma olhada. Porque mesmo usando de fraude, Jacó foi imediatamente abençoado por Deus. Porque houve arrependimento, né, na vida dele, quando ele encontrou com o anjo de Jaboque. Deus transformou a vida dele, transformou o nome dele, né, em enganador para príncipe de Deus, que significa Israel, né, o novo nome que Deus deu para ele. Eu acredito que Jacó ele não foi abençoado pelas suas atitudes erradas, mas a intenção dele e a valorização das coisas espirituais. Ao contrário de Esaú, né, que ele desvalorizou as coisas espirituais. Ele tornou comum uma coisa sagrada. Porque Deus considera a bênção como um decreto dele. Então Deus não revoga aquilo que ele reconhece como a palavra dele. Porque eu acho que ele se arrependeu, né? Acho que ele se arrependeu, né? Todos nós, a Bíblia diz que não há um justo, né? Somos todos pecadores. Eu acho que ele se arrependeu, né? Eu acredito que pelo fato do temor dele a Deus, porque quando Jacó ele viu ali que o poderoso era Deus de Isaac, de Abraão, dos pais dele, do avô dele, eu acho que ali deve ter caído a ficha e ter visto, puxa, realmente eu acho que eu preciso desse Deus. Então eu acho que esse temor que ele teve a Deus, que provavelmente não seria o mesmo de Esaú, mas esse temor a Deus o levou a ele ser um dos grandes exemplos e abençoados aí. Jacó, apesar de seu nome não ter um bom significado, né? Mas ele foi uma pessoa separada por Deus, um adorador, então reconhecendo as suas falhas, né? Ele entendeu que precisava se corrigir de alguma coisa e buscou a Deus pelo seu perdão, e Deus realmente o concedeu, porque o coração dele, acredito que é um de adorador, então Deus ele atende. Olha, a gente aprende, né? A gente aprende no Evangelho que Deus ele nunca fez acepção de pessoas, né? Agora aqui ele vai fazer, e naquela época, entendeu? Até porque Deus sempre foi Deus, né? Então, eu acho que tanto faz aquela época como a época de hoje, e eu creio que é por isso, né? Até por ser Deus, né? E perdoar, né? Mas eu creio que foi do trabalhar de Deus, que lá na frente, né, ele recebeu a bênção dele e também pagou pelo erro também que ele cometeu. Muito bem. Você vê a diferença, né? Mas é importante ver os dois lados, sim, teólogos e leigos, né? Nem todos os entrevistados são leigos, é bom saber. Alguns ali não eram leigos, tão leigos. É que é o reduto dos crentes lá na... ele tinha dois ali que foram na muito Conde bem. de Sarzedo, exatamente. Agora, a questão que importa, pastor Altair, é a seguinte: nós vivemos num país, e inclusive o professor Salum está aqui, ele acabou de realizar alguns eventos no país, mobilizando a juventude para a gente ver se a gente muda essa cultura. O brasileiro, ele está imerso numa cultura que a gente tem que levar vantagem, tirar proveito, não importa que isso prejudique os outros. Mentira, é um jacozinho da vida. Né? Enfim, então,
O tema que nós estamos discutindo hoje pode suscitar essa ideia, né, de se faz parte do projeto de Deus, do plano de Deus, então não faz mal uma desonestidade. Esse é o grande problema. Então, estou com a palavra? Sim, senhor. Só para fechar aquela conversa anterior, no caso de Davi, a questão do pecado, Salmo 32, depois do 51, que foi o Salmo do arrependimento, ele escreve o 32 e ele diz aqui no versículo 3, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei o meu pecado, a minha iniquidade, e não mais ocultei. Disse, confessarei as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Na outra tradução diz, tu tiraste a iniquidade do meu pecado. Tirar a iniquidade do pecado podia ser um tema de outro debate. Então, aqui Deus está tratando com Davi por causa do seu pecado. E Deus o perdoou, mas ele teve que sofrer as consequências. O caso de Jacó não é diferente. O nosso querido professor ali colocou muito bem todo o seu pensamento na primeira fala. Ele já derramou logo tudo que ele pensa, e eu gostei muito das colocações dele. Vou colocar agora, para exatamente resolver essa questão que o senhor colocou aqui. Em Betel, no capítulo 28, versículo 10, eu tenho uma colinha aqui, a experiência de Jacó, e aí ele começou a se converter ali. Ali ele começa a se converter. E ele se torna dizimista, e etc, etc. Faz tudo aquilo que o nosso colega já falou. Aí ele vai para Padã Arã. Chega lá em Padã Arã, e ele encontra Labão e a família do tio. Gênesis 30, do 25 em diante. Lá ele passa aquelas experiências de trabalhar duro, 7 anos, aí é enganado, aí trabalha mais 7, e aí é enganado de novo, porque o salário dele foi mudado 10 vezes, e assim a vida dele foi muito difícil lá em Padã. E ele resolve ir embora, e ele vai embora, e ele foge de lá, ele quer ir embora. Aliás, Deus falou para ele sair, né? Ele não saiu porque ele quis. Ele, naturalmente, agora convertido, ele orava muito mais do que antes. E agora ele fala com Deus, e Deus fala com ele, está na hora de ir embora mesmo. Então você vai embora, e ele vai embora. E aí tem todas aquelas experiências, que não vamos ter tempo de falar sobre elas aqui na estrada, mas tem uma coisa muito interessante que eu gostaria de colocar aqui. Lá no 31, versículo 30, nós encontramos o Labão falando com Jacó sobre um ídolo da casa dele, que alguém tinha levado. E o Jacó ficou muito bravo. E o Jacó disse, com quem tiver esse ídolo vai morrer. Agora, aquele ídolo lá, depois Jacó descobre, encontra o ídolo e enterra, quebra e enterra debaixo dos carvalhais, lá na região de Edom. Muito bem. Então, nós vamos perceber que o Jacó agora tem uma atitude diferente. Depois de Betel, Jacó é outra pessoa. E Deus vai tratando com ele, até que chega no Vale de Jaboque, e aí Deus muda o nome dele. Né? Agora sim, agora o nome dele tem um sentido mais, um príncipe que luta e etc e tal. Então nós temos um processo na vida desse homem, uma transformação, como disse o nosso pastor ali, por experiência de glória em glória, chegando no modo crescente ao projeto de Deus. Quando Jacó volta, ele vai para Betel, e lá em Betel ele renova a aliança com Deus. Olha como a experiência de Betel foi importante. A nossa experiência de conversão marca a nossa vida para sempre. E o Jacó, daquele dia em diante, a vida dele começa a mudar. Ele está indo embora. Agora ele volta lá e faz um altar, etc. e tal. E quando Jacó vai para o Egito, é outra coisa muito interessante, chama os irmãos e diz, não fala que vocês são pastores, não. Para os egípcios isso é abominação. Fala que vocês são homens de gado, vocês são criadores de gado. Porque o gado miúdo é uma coisa de gente desprezível. E os irmãos dele já tinham aprendido. E quando o faraó perguntou, eles disseram, não, nós somos pastores. Pastores, nós somos pastores. E nós temos conosco tudo que nós possuímos, está tudo aqui.
eles não mentiram mais, aprenderam a lição também. E quando o faraó pergunta por Jacó, o Jacó também confirma tudo direitinho, porque agora Jacó é uma nova criatura, é uma pessoa diferente. Gênesis 46, 34 e 47, 3, nós encontramos esses fatos que eu acabei de falar. Então, para mim, a experiência, o projeto de Deus para Jacó está na Bíblia, o pastor falou, o nosso professor já falou muito bem sobre isso. Eu concordo 100% com o que ele falou na questão do projeto de Deus. Agora, na questão do tratar de Deus conosco, o pecado de Jacó foi tratado duramente. Ele foi embora, ele teve que ser banido. Se ele não tivesse feito aquilo, ele não precisava ser banido. Ele fez aquilo e foi banido. E ele passou 20 anos fora e foi enganado e sofreu as consequências. E agora ele volta arrependido, convertido, uma nova pessoa. E o projeto de Deus pôde, então, seguir na vida de Jacó. Amém. Porque Jacó é um homem diferente pelo trabalho de Deus na vida dele, reconciliando com Deus. Professor Salum, a gente está chegando ao final do programa e eu queria que o senhor falasse como que o brasileiro, num momento tão difícil, as notícias de hoje são tenebrosas. Hoje mesmo, enquanto a gente está aqui, os ministros da presidência anunciando aumento de impostos, recriação de imposto, corte no orçamento, sobretudo em projetos sociais. Ou seja, o nosso horizonte próximo é medonho. Como é que a gente deve se portar? Em primeiro lugar, a igreja, nós, como corpo de Cristo, discípulos de Jesus, precisamos nos converter. O problema do Brasil não é o governo da presidente Dilma, o problema do Brasil é a igreja. A nossa necessidade de conversão, de transformação. No Brasil, a cada 2 pastores que se casam, um casamento termina em divórcio. Nós temos no Brasil exemplos de comerciantes que se dizem cristãos, que sonegam impostos, mentem, trapaceiam. 80% dos membros das igrejas, eles não têm uma vida de testemunho. Isso eu não estou dizendo com base naquilo que eu acho, mas naquilo que é provado pelas estatísticas. No nosso Congresso, os nossos políticos evangélicos não têm um bom testemunho. Nós tivemos a CPI da sanguessuga, aquele escândalo, vários deputados. Nós temos agora a questão do Lava Jato, não sabemos se é verdade ou não, mas só de ser mencionado uma igreja já é uma tristeza. Nós precisamos nos arrepender, mudar de vida, sermos exemplos, ser verdadeiramente luz do mundo e sal da terra. Eu creio que você, como discípulo de Jesus, no seu trabalho, na sua escola, você pode começar a orar, a buscar os seus amigos e buscar ao Senhor e orar, e arrepender, e mudar de vida, e começar a fazer atos de justiça. Quando nós começarmos a fazer isto em nós, que somos uma massa enorme, a massa evangélica no Brasil, ela é enorme. Quando nós começarmos a fazer isso, nós vamos as repartições públicas, nós vamos salgar as escolas, nós vamos verdadeiramente manifestar o sal da terra e a luz do mundo pelas obras que queremos partilhar. Glória a Deus. Nós, pastores, nós precisamos dar o exemplo. Nós precisamos convocar o nosso povo. A barganha do dízimo, a barganha das contribuições, essa teologia da prosperidade insana, em que você tem que fazer negócio para poder ser abençoado por Deus. Meu amigo, Jesus é quem perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Amém. Ele não leva em conta as nossas iniquidades, ele lança para longe. Mas não é para continuarmos vivendo o engano, não é para nós continuarmos vivendo na prática do pecado, não é para nós mentirmos, não é para nós enganarmos. Sim. Deus nos justifica, e nós falamos aqui muito claramente, para você não ficar confuso, Deus é aquele que Ele ama. Se eu ou você estivermos agindo de uma forma errada, se enganarmos alguém, se enganarmos o nosso pai, se enganarmos quem quer que seja, nós somos corrigidos pelo Senhor. E devemos aceitar a correção com muita alegria. Devemos aceitar a correção com muita satisfação, porque prova que nós temos um pai. Eu creio que essa situação no Brasil é a melhor situação dos últimos anos. Esta crise
é uma ação de Deus na sociedade brasileira, trazendo à luz tudo aquilo que estava encoberto. E é apenas a ponta do iceberg. Nós tivemos o Mensalão, tivemos o Lava Jato, eu não tenho tempo, eu tive contato com muitos desses deputados quando fui assessor do deputado lá em Minas Gerais, estive no Congresso na época, em 97. Alguns deles estão na cadeia, alguns deles estão presos. E muitos serão presos nesse país. Aqueles achando que estão impunes, saiba de uma coisa, meu amigo, é hora de você se converter, é hora de você buscar a Deus, porque você vai ser pego, porque Deus está trazendo esse juízo para a nação brasileira para nos quebrantar. E é isso que nós estamos contando. Amém. Muito bom. Nós tivemos aqui, então, o reverendo Altair Mateus Nunes, da Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, e o professor Josimar Salum, que mora em Boston, nos Estados Unidos, e que está de passagem pelo Brasil, sempre ele nos ajuda. Amamos aqui. O Brasil. Né? Você tem um manifesto? O que é isso? Sim, querido. Eu queria dar para o irmão de presente, Altair. Muito obrigado. Lançamos há 2, 3 anos atrás. Eu tenho o grandão. O grandão, que foi a experiência. Nós lançamos apenas o e-book. Tá, deixa eu mostrar. E agora estamos lançando o livro impresso. Manifesto. É nos modos do Manifesto Cristão do Fred Schaeffer? O professor pastor Erni, né, da Sociedade Bíblica, ele diz o seguinte: depois do Manifesto Comunista de Marx e Engels e do Manifesto Cristão de Franz Schaeffer, estava na hora de surgir um novo manifesto. Parabéns pela coragem. Amém. Legal. Bom, você tem o privilégio de entrar em contato com esses irmãos de maneira bastante fácil, né, por meio da página do programa na internet. Vejam só, .com.br, na aba Convidados, você tem o contato desses dois irmãos e pode tirar suas dúvidas, convidá-los, pedir livro, enfim, eles estão à sua disposição. Vamos ver quem é que vai ganhar o presente do Vejam Só. Quem é? Eu não estou conseguindo ler daqui. Dercilda, da Cilde Machado, de Taboão da Serra, em São Paulo. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus. Nós nos encontraremos no próximo Vejam Só.